continua. Louve e cante, aleluia, adoramos Yeshua. Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor. Louve em toda a nação, ao leão, até Sião. Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira. Louve, batendo palma, lavando a alma, cante e louve. Com alegria que contagia, dance e louve. Sem cessar até ele voltar, dance e louve. Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Louve, profecia e línguas de fogo. É avivamento. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Louve, profecia e línguas de fogo. É avivamento. Mão pra cima, geral! Vamos lá, Cante aleluia, aleluia. aleluia, Cante aleluia, aleluia. aleluia, Cante aleluia, aleluia. aleluia. Cante aleluia. Cante aleluia, aleluia. Aleluia, Cante aleluia, aleluia. aleluia, Cante aleluia, aleluia. Cante yeah. Glória a Deus! Aleluia! Deus tem para cada manhã um cântico novo para a tua vida. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite aos filhos do Altíssimo. Glória a Deus pela sua vida, por ter vencido mais uma vez a batalha, está aqui na presença do grande Deus, né? A Bíblia nos garante que onde estiverem dois ou mais reunidos, o nosso Pai se faria presente. E com a presença desse Espírito, doce Espírito Santo, nós queremos nessa noite nos alegrar e louvar ao nosso Rei, aquele que era, que é e sempre será soberano. Amém? Curva sua cabeça. Pai amado, nós queremos nessa noite, na Tua presença em oração, neste culto de adoração ao Teu santo nome, Te louvar e Te bendizer, Te agradecer por todos os Teus feitos nas nossas vidas, Pai. Nós viemos a esse local, Senhor, em adoração ao Teu nome, Pai. Nós viemos aqui para Te cultuar, para Te exaltar e Te bendizer. Não há outra razão de nós estarmos aqui a não ser pela Tua doce presença, Pai. Fomos atraídos pelo Teu Espírito, fomos chamados a ser obediente e nós nos colocamos nessa noite na Tua presença em obediência, Pai. Receba, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração. Receba, Senhor, os nossos sacrifícios de adoração ao Teu nome, Pai. Receba, Senhor, a nossa gratidão, Pai, em nome de Jesus. Que a manifestação do Teu Espírito nessa noite seja notória, Senhor, tanto aos que estão aqui, quanto àqueles que estão cultuando conosco através dessa live, Pai. Queremos, ó Pai, nos colocar
na tua presença e declarar o teu senhorio sobre as nossas vidas, Pai. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, hoje e todo sempre. Amém. Aplaude ao Senhor. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não falha. O Senhor é bom e eternas são as suas misericórdias. A sua bondade nos alcançou nesse dia. Obrigada, porque o Senhor não rejeita a oração de um justo. E é por causa dele que nós estamos aqui, para entronizar o nome do Senhor e declarar que as nossas orações serão respondidas. As nossas orações vão alcançar o céu e você vai ter a resposta daquilo que você tem colocado diante de Deus. Amém? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Aleluia! Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. É só você confiar e acreditar. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, só louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade, vai invadir o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga as tuas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. A gente precisa entender o que Deus está falando. Aleluia. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Ele está trabalhando em nosso favor. Creia nisso. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Declare vencedor. Então louve, você vai louvar, você vai bendizer. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Com muito louvor. Cante,
com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. É com muito louvor que você vai estar aqui, colocando nos seus lábios adoração, louvor, porque você está aqui, porque Deus é grande já. Nós estamos do lado de quem vence. Você já é vitorioso, você é amado, você é querido. Para que temer? Para que se preocupar? Para que ter medo? Há um Deus que é por você. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada. Fogo não me queima, As águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo pela fé. Vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti, Senhor. Eu creio na tua palavra que não falha. E pode vir o que vier. E pode vir o que vier. E pode acontecer o que for te acontecer. O Senhor está conosco. não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver,
vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Aleluia. Temer porque se eu estou guardado nas asas do Altíssimo, aleluia. Perdeu batalha. Qual é o nome dele? Seu nome é Jeová. Jireh. Irás. Provê de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Feche os seus olhos e comece a agradecer a este Deus que é tão bom, a este Deus que é tão bom, e que com a sua misericórdia, graça e amor te alcançou. Hoje você está aqui pela fidelidade de Deus. Então, ainda onde você está, comece a declarar: eu não tenho medo, eu não temo nenhum mal que venha sobre a minha vida, porque há um Deus que provê todas as coisas para mim. Eu sou amado, eu sou querido, eu sou bendito de Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, e nós queremos engrandecer a presença de Deus, porque Ele é o centro, Ele é o centro, o nosso Deus Todo-Poderoso. E pode vir o que vier, pode acontecer o que for te acontecer, eu só vou crer, eu só vou crer e profetizar. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos declarar a tempestade. Declare junto comigo. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte nada vai roubar, Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. a tempestade e o vento forte Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Aleluia. Que declaração poderosa que a pastora Leisiane fez agora há pouco. Aleluia, glória a Deus. Diga: eu tomo posse, Senhor, das tuas promessas para a minha vida. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Em nome de Jesus, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado, dê um abraço, dê um aperto de mão, diga: seja bem-vindo, seja bem-vinda. Como é bom estarmos aqui hoje. Aleluia. Eu gostaria de dizer que amanhã nós teremos um casamento às 17 horas. Pode sentar. O casamento da Fábia e do Carlos. Já começamos a arrumar o prédio ou desarrumar o prédio para que possa acontecer esta linda cerimônia. Então a igreja inteira foi convidada por eles. Então sinta-se convidado, você que é da fé cristã.
A Fábia e o Carlos vão estar se casando amanhã, às 17 horas, sábado, dia 22 de agosto de 2026. Uma grande bênção, amém? Uma outra coisa importante para falar para vocês é que no domingo pela manhã, às 9 horas, nós teremos um café colonial para os nossos convidados e visitantes. Aqueles que neste mês de agosto e também de julho passaram pela igreja e tivemos a alegria de conhecê-los, nós faremos um café para criar esta conexão, proximidade, para a gente se conhecer melhor, e vai ser assim uma grande bênção para a igreja e para o reino de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero aproveitar o máximo de tempo que a gente puder para a gente estudar com profundidade o assunto libertação, amém? E eu quero que você possa abrir o seu coração e desarmar a sua mente para você receber de Deus tudo aquilo que o céu preparou para você. Nós nos preparamos e buscamos aquilo que a terra preparou para nós. Enquanto nós não podemos ignorar o céu. Nós somos seres espirituais. Eu sou espírito, tenho uma alma e moro num corpo. Então eu preciso compreender a importância das coisas espirituais na minha vida. Muitas pessoas são mais terra do que céu. E nós, como filhos e filhas de Deus, precisamos ser mais céu do que terra. Amém? Hoje eu quero falar um pouco sobre autoridade na libertação. O que acontece? Tem igrejas que exploram em demasia o assunto libertação. E quando eu falo de libertação, nós precisamos fazer aqui uma separação entre expulsão de demônio e libertação. A libertação fala do cuidado e acompanhamento logo após a pessoa passar pelo processo de libertação. Ou seja, ela teve lá uma manifestação, e esta manifestação ela pode ser em função de N fatores. Por exemplo, pode ser familiar? Pode. O envolvimento dos seus familiares e parentes com oculto, misticismo, esoterismo, satanismo, espiritismo e por aí vai. Então existe um peso espiritual por conta da passagem ou do envolvimento com estas religiões não cristãs, com heresias e seitas. Então é muito importante a purificação, ou seja, a limpeza. Quando nós nos convertemos, quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós precisamos passar por um mapeamento, fazer ali um atendimento e levar muito a sério a nossa libertação. Porque tem coisas que ficam impregnadas na nossa vida e carregamos isso por muito tempo. E existe uma consequência por conta de tudo aquilo que espiritualmente o inimigo das nossas almas prepara contra nós. Então pode ser algo familiar? Pode. Por conta do envolvimento direto ou indireto. A Bíblia diz: e visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Pode ser pelo envolvimento da própria pessoa. Ela foi por curiosidade, ela foi por um convite. A Bíblia diz que existem muitos caminhos, mas o final destes caminhos é de morte. E quando a Bíblia fala a respeito disso, aqui morte é morte espiritual, ou seja, separação definitiva de Deus.
ou condenação eterna. Então a pessoa, ela procurou, porque alguém indicou. E sem conhecimento bíblico da palavra de Deus, da revelação das Escrituras, ela acaba então passando por lugares onde Deus não está. E ela sai de lá sempre acompanhada. Então ela pode ter ido de repente para fazer uma simples consulta, ou de repente para receber lá alguma intervenção. Eu não vou aqui citar os nomes para eu não ter conflito e para eu não ter problemas, porque hoje está bem restrito aquilo que a gente pode falar no altar e aquilo que a gente não pode falar no altar. Então eu não quero aqui fazer nenhuma agressão à religião A, B ou C, mas precisa ficar claro que existe uma discordância bíblica, teológica, espiritual a respeito de movimentos não cristãos, heresias e seitas. Então, o diabo se aproveita da ignorância das pessoas para levá-las para um caminho de morte, para um caminho sem Deus, para um caminho de sofrimento. Então, pode ser que os espíritos entrem por uma questão familiar e de parentesco. Como eu já falei, Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. A Bíblia diz que Deus é um Deus ciumento. Então, se você é de Deus, você é de Deus. Você é propriedade única e exclusiva do Deus vivo. Ele pagou o maior preço que alguém podia pagar pela sua vida, que foi o sangue de Jesus derramado e vertido na cruz do Calvário. Depois nós encontramos uma outra porta aberta, outra legalidade, outro direito, outra brecha, que é a curiosidade, que é o convite, que é a influência. E você acaba indo para esses lugares e você se submete lá a uma consulta, um atendimento, ou até, de certa forma, alguma coisa acontece onde você é ministrado. E eu disse o quê? Você não sai destes lugares sem uma companhia extra, sem um espírito, sem uma entidade, sem um demônio. Então, algumas igrejas concordam, outras não concordam, mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que este assunto, libertação, é um assunto que não dá para fugir. Eu tenho pastores amigos, eles não acreditam. Aí eu digo, acreditando você ou não, uma verdade não vai deixar de ser verdade, independente de você acreditar nela ou não. Uma verdade é uma verdade. Agora, nós precisamos do Espírito Santo para que Ele nos guie e nos leve a toda a verdade. Projeta para mim, 1 de João, capítulo 2, versículo 27. 1 de João, capítulo 2, versículo 27. E a unção que vós recebestes dele, então diga, existe uma unção que eu já recebi dele. Fica em vós, diga, está em mim. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que nós precisamos depender do Espírito Santo para que ele nos leve a toda a verdade. E quando nós falamos aqui do Espírito Santo, vamos entender que o Espírito Santo é mestre, professor e ensinador. Então aquilo que eu quero receber da parte de Deus, eu posso buscar do Espírito Santo. E o homem vai ratificar isso. Ele vai endossar isso. Ele vai confirmar isso. Mas nós não podemos, de repente, ignorar aquilo que é bíblico e está patente aos olhos de todo mundo, mas há necessidade de algo muito especial para a pessoa viver a revelação.
Quer ver? Marcos capítulo 16, versículos 15 e 17. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então aqui a gente já entende que nem todos são filhos de Deus. Eu pensava que todos eram filhos de Deus, até eu me deparar com esse texto, onde Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por que o mundo precisa ouvir sobre o evangelho? Para deixar de ser só criatura e passar a ser filho e filha de Deus. Agora veja bem o que diz no versículo 17: e estes sinais seguirão aos incrédulos. E estes sinais seguirão aos que crerem. Então, a quem não crer, não vai ver nada disso. Olha só, em meu nome expulsarão demônios. Se a pessoa não crê, ela vai expulsar como? Eu tive uma experiência há pouco tempo atrás, com um pastor tradicional, meu amigo. Ele não acredita em libertação, possessão de demônios, manifestação e nada disso. Aí ele estava num atendimento, e a pessoa endemoniada pegou ele pelo pescoço e levantou ele na parede. E ele ficou desesperado, porque os seus pés saíram do chão, a força era descomunal. Ele disse: a única coisa que eu lembrei foi: sai em nome de Jesus, me solta em nome de Jesus. E na hora que ele falou, aquele espírito largou dele. E ele percebeu que durante muito tempo no seu ministério, ele ignorou algo que era real. Mas a Bíblia diz: e esses sinais seguirão os que crerem. Então quem não crer não vai ver estes sinais. Então não vai haver libertação na igreja deles. Porque a Bíblia diz: e esses sinais seguirão os que crerem. Ele não crê, então não vai ter esse tipo de manifestação. E outra coisa, falarão novas línguas. Se o pastor não crê no batismo no Espírito Santo, como nós pentecostais cremos, ele não vai ver a manifestação do Espírito Santo através da oração em línguas lá. No cemitério, quer dizer, no seminário, ele aprende o seguinte: que estas coisas não são verdade. Então ele já é condicionado a se tornar um incrédulo. Ele já sai do seminário incrédulo. Ele não crê nem na manifestação de demônios. E Jesus, ele combateu diretamente a ação dos demônios. Nós vemos que quando Jesus nasce, ele ainda criança, bebê, o inferno conspirou para matá-lo. Já havia ali uma batalha espiritual. E foi assim durante toda a vida de Jesus. Ele foi perseguido, injustiçado, ameaçado, até que o diabo achou que tinha vencido Jesus. Só que o centurião que estava aos pés da cruz deu testemunho de que Jesus realmente era Deus. Porque ele morreu debaixo do seu próprio comando. E Jesus já tinha dito: ninguém pode tirar a minha vida, eu a mesmo vou-la dou, para depois voltar a tomá-la. Mas aquele centurião, aquele comandante que estava aos pés da cruz, quando ele ouviu Jesus bradando e dizendo: está consumado, em tuas mãos eu entrego meu espírito, dá o último suspiro e tomba a cabeça, ele disse: verdadeiramente este homem é Deus, ele morreu debaixo de um comando seu. Quando a pessoa era crucificada, depois de um tempo, os soldados vinham ver se a pessoa ainda estava viva, se ela estava agonizando. Então, eles quebravam os joelhos das pessoas
daqueles que estavam crucificados, para que eles não pudessem mais respirar, porque eles não tinham mais condições de levantar. Porque para respirar eles tinham que fazer esse movimento, ó. Aí quando quebrava o joelho, a pessoa morria mais rápido. Mas a Bíblia diz que nenhum dos ossos de Jesus seria quebrado. Jesus morre debaixo de um comando seu. Então olha só o que diz em Marcos capítulo 16, versículo 17, esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Continua. Pegarão as serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Então preste atenção. Se a pessoa ela não crê no evangelho completo, diga comigo, evangelho completo. Presta atenção, o evangelho é o remédio que funciona em todas as áreas da nossa vida. Mas a gente precisa aprender a crer. Diga, eu estou aqui para aprender a crer. Olha o que diz em Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que fé vem pelo ouvir e ouvir a... Como é que você aumenta a sua fé? É fazendo esta ginástica espiritual de vir para a igreja todos os dias de culto ou de ensinamento, para você crescer mais na fé. E você tem que pensar na tua fé como se fosse um músculo. Então, na medida que você vai exercitando a sua fé, você vai sendo empoderado pelo Espírito Santo de Deus. A tua autoridade espiritual aumenta. Por quê? A tua fé está sendo trabalhada. Então você precisa ser desafiado. E como você é desafiado? Toda crise deve ser para nós um desafio. Este desafio pode ser permitido por Deus, como pode não ser de Deus. Mas quando você está em Deus, você descansa em Deus. Você não sabe o propósito de Deus, mas você se submete à sua intenção. Você confia nele. E você deposita a sua vida nas mãos dele. Então, guarde estas coisas que eu ensinei para vocês, porque vocês precisam aprender a crer que Deus te chamou para um propósito. Olha o que diz em Isaías capítulo 61, versículo 1. Eu vou falar e vocês vão repetir depois de mim, tudo bem? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Agora a gente vai fazer um exercício didático. Você vai dizer para quem está do teu lado: o Senhor Deus está sobre ti, porque o Senhor te ungiu para pregar as boas novas. Enviou você a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Agora eu vou te perguntar: toda igreja faz isso? Não faz. Agora, eu vou te perguntar uma outra coisa. Você tem feito isso? Talvez você me diga: não tenho, pastor. Agora eu quero te confrontar. Existe um chamado de Deus para você ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Deus, Ele quer se mover na sua vida. E como Ele te capacita, habilita, adestra, prepara, forma,
através do Espírito Santo de Deus. O que o Espírito Santo de Deus vai fazer para você? Te revelar a Bíblia. Tem gente nos dias de hoje que quer trazer revelagem, visagem, revelagem que não está na Bíblia. São adivinhos, são gurus no meio evangélico. Eu não ouso nem dizer que eles são evangélicos, porque se trata de uma escória. Eles estão lá simplesmente movidos pela máquina, eles querem dinheiro. E aqui nós estamos buscando alcançar vidas, almas, gente, pessoas. Se nós não estamos aqui com este objetivo, nós não somos igreja. Por que é que Deus me levantou? Por que é que Deus te levantou? O sentido é, eu fui ungido para pregar as boas novas. Eu fui ungido para restaurar os contritos de coração. Eu fui ungido para proclamar liberdade aos cativos. Eu fui ungido para abrir prisões daqueles que estão presos. E é por isso que vocês estão aqui, para aprender como é que faz isso. Só que não dá para você fazer sem antes você ter passado pela tua libertação. Porque não pode ser assim, é o sujo falando do mal lavado, é o feio falando horroroso. Eu tenho que passar por um processo de mudança e transformação. Talvez isso perdure a nossa vida toda. Nós nunca vamos estar totalmente prontos ou totalmente preparados, mas nós vamos estar sendo tratados. E nós precisamos crer então nisso que eu falei há pouco para vocês. Libertação é um assunto bíblico, teológico e espiritual. A nossa igreja crê porque a Bíblia mostra. Temos igrejas que não acreditam, são as igrejas principalmente tradicionais históricas. Respeitamos, porque são nossos irmãos em Cristo. Eles acreditam nos mesmos fundamentos que nós acreditamos. Eles acreditam que Jesus é Filho de Deus, que veio para morrer em nosso lugar, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que fôssemos para o céu, como filhos e filhas de Deus. Está tudo certo. Aonde que eles discordam? Do Espírito Santo. Mas não é um assunto fundamental para a salvação. Eles discordam do quê? Orar em línguas. Mas não é um assunto fundamental para a salvação. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus vai ser salvo. Então, se a pessoa crê de coração em Jesus, ela está salva. Mas vai faltar alguma coisa. Porque nós lidamos hoje com muitas pessoas que passam por situações que não são naturais, são espirituais. E se eu não sou espiritual, se eu não tenho essa revelação, se eu não tenho esse preparo, se eu não tenho essa autoridade, se eu não tenho esse poder concedido pelo Espírito Santo de Deus, e o poder, note, não é nosso, é dele. Uma vez uma pessoa me disse: vocês que acreditam em cura, por que vocês não vão lá no hospital, cura todo mundo e deixa o hospital vazio? Porque não é de acordo com o que a gente quer. Deus é soberano. Ele faz quando Ele quer. Do jeito que quer e no lugar que quer. E se a gente tivesse essa liberdade, a gente estragaria o plano perfeito de Deus. Porque a gente faria tudo errado. Tem coisa que na Bíblia você lê, parece que não tem sentido. Por que Deus ressuscitou Lázaro? Se depois ele ia morrer de novo. Mas Jesus ressuscitou Lázaro. Tem coisas que não dá para a gente entender. Mas preste atenção, a Bíblia não é um livro de explicação, a Bíblia é um livro de testemunho. E às vezes a gente fica buscando entender algumas coisas e fazer perguntas para Deus sobre
as nossas demandas e a gente não vai ter respostas. Um dia, quando nós estivermos lá no céu, a gente pergunta para o próprio Deus. Por exemplo, o assunto morte é muito delicado. Quando uma pessoa perde uma pessoa querida, próxima, íntima, que ama, a gente chora pela perda, mas a gente não se alegra pelo tempo que viveu juntos. A gente costuma dizer, saudade sim, tristeza não. Mas é um processo, porque nós não queremos abrir mão de ninguém. Imagina Jesus, morreu com 33 anos de idade. Você acha que a mãe dele queria que ele falecesse prematuramente, ainda mais de pendurado numa cruz, como escárnio, servindo de exemplo para outras pessoas? Jesus foi punido pela terra, mas ele foi aclamado pelo céu. Existia um propósito muito maior por detrás da sua entrega. Agora, eu sempre digo, a gente vem com data de validade. Pode ver, tudo na tua vida tem uma data de validade. Você compra um computador, está dizendo lá, ou a gente de tabela já sabe que ele vai se tornar obsoleto, não vai demorar muito tempo. Você compra achando que é top, daqui a pouco se torna obsoleto, porque a tecnologia, a modernidade está caminhando rápido demais. A gente compra alguma coisa, está escrito lá, válido até tal data, até tal dia. Mas a gente não se conforma com isso. A gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. Aí vem Deus através do Espírito Santo e o bálsamo de Gileade para nos curar, porque aí vai entrar uma outra situação. Lembra que eu falei? Os espíritos podem entrar por conta da família e parentes, os ancestrais, maldição de família, e visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Pode agir na tua vida porque você procurou curiosidade, interesse, influência. Aí você se submeteu lá a um ritual, você se submeteu lá a um trabalho, você se submeteu lá a algum tipo de invocação. E eu disse, você nunca sai desacompanhado destes lugares. Assim como você não vai sair daqui desacompanhado, o Espírito Santo de Deus vai te acompanhar. Ele vai encher os vazios do teu coração. Ele vai procurar a escuridão da tua alma. E eu quero te falar uma coisa, não dá para a gente esconder nada de Deus. Davi disse que os olhos do Senhor estavam postos em todos os lugares. Para onde fugirei de ti, Senhor? Então quando a gente chega e diz assim, Senhor, tira de mim a minha dor, alivia a minha dor, trata a minha dor, cura a minha dor. Se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Não vai demorar muito tempo, vai aparecer outra dor de uma outra coisa, e para você vai ser insuportável do mesmo jeito. E tem gente que passa a vida inteira se queixando das dores da vida. Por quê? Porque quando acaba uma, aparece outra. Aí entra o processo de restauração. O que é o processo de restauração da parte de Deus? Ele te torna mais forte, não é insensível. Quando nós oramos, nós dizemos assim, Senhor, me livra desse problema. A gente teria que orar assim, Senhor, me dá ombros mais fortes, para eu poder carregar a minha cruz. Porque Jesus disse, aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz e venha. Mas nós não queremos ombros fortes. Nós queremos uma vida tranquila, sossegada. E a gente vem para a igreja fugindo dos problemas, dificuldades e lutas.
Mas aqui é o lugar onde os problemas, dificuldades e lutas vão se tornar patentes, claros, límpidos diante dos nossos olhos. Só que a gente sabe quem é que está se levantando, quem que está promovendo, quem que está atacando. É aí que entra você com essa autoridade espiritual, por conta da fé e palavra revelada, para dizer basta, chega, não quero, não aceito, não permito. Quantos crentes fazem isso? A minoria. Por quê? As pessoas aceitam todo tipo de problema, dificuldade, luta, aquilo que é natural e aquilo que é espiritual. O natural, ele engole o espiritual, porque você acha que tudo é natural. Tudo é natural. Você quer ver uma coisa? Eu quero compartilhar algo com vocês agora, de forma didática, para que você possa entender um pouco dessa lição. Por exemplo, entenda isso aqui que eu vou te falar, porque isso aqui vai te trazer um pouco de clareza para o seu entendimento. Quando você pergunta para um espírita, é culpa do quê? Ele vai dizer assim, a culpa é de um espírito obsessor. Quando você pergunta para um católico, a culpa é do quê? Ele vai dizer, a culpa é de um demônio. Quando você pergunta para um bandista, a culpa é de quem? Ele vai dizer, de um trabalho feito. Quando você pergunta para um evangélico, a culpa é de quem? Ele vai dizer, a culpa é do inimigo. Quando você pergunta para um ateu, ele vai dizer, a culpa é do acaso. Quando você pergunta para um espiritualista, a culpa é dos astros. Quando você pergunta para um nihilista, a culpa é do vazio. Quando você pergunta para um determinista, ele vai dizer, a culpa é genética. Quando você pergunta para um materialista, ele vai dizer, a culpa é da sociedade. Quando você pergunta para um freudiano, ou um freudiano, a culpa é da infância. Quando você pergunta para um sábio, ele vai dizer assim, pode ser que a culpa seja sua. Amados, somos nós que abrimos brechas, damos direitos, lugares, legalidade. Quando a gente fala de maldição, a maldição existe até o ponto que você diz, eu não vou permitir mais na minha vida. O teu comportamento, ele é afetado pela tua atitude. Quando você diz, os meus parentes, os meus familiares, os meus parentes, os meus antepassados, fizeram assim, mas eu não vou fazer. Eu quero dar valor para minha esposa, eu quero dar valor para os meus filhos, eu quero dar valor para a minha família. Eu quero ser honesto, eu quero ser verdadeiro, transparente, sincero, íntegro. A escolha é tua. Você quebra uma maldição, não é quando você passa 7 vezes num corredor, é ungido com óleo diesel queimado. Não, a maldição ela é quebrada, a gente ora, a gente crê, a gente ministra, mas sem mudança de comportamento, sem atitude, sem iniciativa, sem posicionamento, a pessoa continua vivendo do mesmo jeito. Eu estava na sala com Neuza Itioca, quando entrou uma moça, ela disse, eu fiz várias vezes o curso lá na Central. Eu passei pelo pastor fulano, cicrano e beltrano. Eu já fui ministrado por todo mundo e meu problema não foi resolvido. Ela falou, levanta e vai embora. Porque eu não vou orar mais por você. Porque você vai dizer para todo mundo que Neuza Itioca orou por mim e também não aconteceu nada. O problema não é com o pastor fulano, cicrano e beltrano e nem comigo. O problema é com você. Se você quer que as maldições da tua vida sejam quebradas, você precisa ter uma mudança de comportamento, de postura, de atitude, ter outra iniciativa.
Quando a Bíblia diz assim, Jesus ensina, eu sou o caminho. Sabe por que ele está falando isso? Porque o diabo também anuncia um caminho. O diabo também tem um caminho preparado. E talvez o diabo diga a mesma coisa. Não nos desvieis deste caminho, nem para a direita e nem para a esquerda. Porque ele copia tudo de Jesus. O diabo também tem um caminho. Este caminho do diabo vai te levar para a condenação eterna. Mas quando Jesus diz, eu sou o caminho, este caminho vai te levar para a salvação, vida eterna. Você escolhe o caminho que você quer andar. Às vezes, as pessoas me dizem, pastor, o senhor não sabe, passei aqui em tal lugar, o irmão fulano, o carro dele está aqui, está balançando, debaixo de um poste de luz queimada, o senhor tem que vir aqui, e o senhor tem que dar um flagrante nele. Eu digo, irmão, eu não sou polícia de crente, eu vou sair monitorando a vida dos irmãos. Se o irmão sai do culto, se ele vai fazer alguma coisa errada, a consciência é dele, é ele quem vai pagar o preço, o boleto chega. O que a gente tem que fazer? Andar certo. Tem gente que chega aqui, pastor, estou passando por uma maldição. Eu falei, me conta. Aí a pessoa conta, eu falei, querido, você provocou essa situação. E agora? É todo um trabalho para reconstruir. Amados, para derrubar é fácil. Para construir é difícil. Por isso que você tem que ter essa consciência em Deus, de andar na presença dEle, em retidão e justiça, cumprindo a sua vontade. E o diabo vai te tentar, ele te tenta todo dia. Como que é aquela música que diz a respeito da tentação que vem? Como é que é? Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Preste atenção, a gente não escolhe Deus. A gente escolhe o pecado. A gente se rende à tentação. E a gente diz assim, a minha carne é fraca. E Jesus não vai aceitar essa desculpa de carne fraca. Porque pecado não é remédio para carne fraca. Nós precisamos compreender para que Deus nos chamou. Porque senão, a gente vai viver tropeçando o resto da vida. Olha o que Deus fala para Josué. Josué, eu quero fazer coisas grandes no meio desse povo, mas eu não tenho como fazer. Antes, fala para o povo se consagrar. E ele diz para o povo, santificai-vos e vereis maravilhas, prodígios, milagres, sinais no meio de vós. Então essa música, já aprendeu a cantar? Já está aí? Ou não está aí? Não? Está aí? Vamos. O Pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me
me chamam. Todo dia o pecado vem, mas Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo A vida de Deus, mas escolho Deus, Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Preste atenção, ó. Mas eu escolho Deus. Às vezes nós estamos longe de escolher. Por quê? Entre se irar, se revoltar, xingar, praguejar, amaldiçoar, a gente escolhe Deus. Não precisa ir longe. Por exemplo, se a gente se vitima, o diabo gosta muito disso. O diabo gosta de ferir um crente, o crente chorar, resmungar, se lastimar, se revoltar contra Deus. O diabo gosta disso. Então muitas vezes o inimigo ele vem e ele quer vitimar você. Complexo de inferioridade, desvalor, autodepreciação e autocomiseração. Você quer a aprovação dos outros. Você quer aplauso, você quer luz, você quer holofote. Não. Preste atenção. Quando alguém te rejeitar, quando alguém virar as costas para você, quando alguém te ignorar, quando alguém de repente não te der os créditos do seu trabalho, você vai dizer isso aqui: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Olha só, já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Jesus disse: aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. É o que a Bíblia nos ensina. Então, o que a gente precisa entender? Todo dia o inimigo vem, todo dia ele se levanta, e o objetivo dele qual é? Roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a tua alegria, ele quer roubar a tua paz, ele quer roubar o teu contentamento, ele quer roubar a tua bênção. Ele quer te matar. Matar onde? Na tua fé. Ele quer te destruir. Sabe? Ele não quer apenas tirar algo de você, ele quer acabar com você. E olha como que ele é ardil, e a Bíblia diz assim, ó: não ignoreis os seus ardis. Sabe o que é isso? Ele quer trazer dor, sofrimento. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos preparar para o dia mau. O dia mau vai chegar, gente. Eclesiastes 3 diz que tudo na terra tem o seu tempo. Tem tempo de rir, tem tempo de chorar. Tem tempo de plantar, tempo de colher. Tudo tem um tempo certo. Deus, ele sabe deste tempo, mas nós não sabemos. A única coisa que ele diz é que nós devemos estar preparados para o dia mau. Como que eu vou me preparar? Eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso ler Bíblia. Eu não posso perder o culto da igreja. Eu não posso deixar de estar debaixo de uma proteção espiritual. Tem gente que fala muito contra isso hoje em dia. Mas aqui nós não temos o objetivo de controlar ninguém. Nós queremos abençoar as pessoas. A Bíblia diz que é melhor ser 3, é melhor ser 2 do que 1. Porque quando um cai, o outro ajuda a ele se levantar. Eu louvo a Deus, porque eu tenho pessoas que me sustentam. Em oração, na amizade.
na necessidade. Amém. Mas coloque sempre sua fé em Deus. Porque preste atenção, não são estas pessoas que te escolhem. É Deus que escolhe ela por você. Aí nós não teremos decepções com algumas pessoas. É a minoria. Às vezes as pessoas falam comigo a respeito daqueles que se foram. Eu digo, irmão, tira os olhos daqueles que se foram e coloca os olhos naqueles que estão chegando. Porque o mais importante não é ter uma igreja cheia de desleais. O mais importante é quem é remanescente, quem fica, quem sobra. Quem Deus permite que permaneça do seu lado. Aí eu estava conversando com o irmão, ele estava dizendo, pastor, por que é o diabo, é o diabo, é o diabo? Eu falei, não, presta atenção. Jesus não é o cabeça da igreja. Vamos pensar diferente. Você acredita que ele pode tirar um irmão daqui e levar o irmão para um outro lugar para ser bênção lá? E não é por causa disso que a gente vai ser inimigo daquele irmão. Porque a gente vai entrar pela mesma porta no céu. E a gente vai ser um lá no céu. Então Deus nos move como Ele quer. Ele tira daqui e coloca ali. E glória a Deus, amém, aleluia. E Ele continua nos abençoando. Amém. Como é o refrão? Mas eu escolho Deus. Escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo Todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Amados, a gente tem que orar isso aqui todo dia, ó. Senhor, Espírito Santo, me ajuda a escolher Deus de verdade. Por que a gente prefere dormir do que orar? Mas eu escolho o sono. Eu escolho ser amigo do sono. É desse jeito. Por que a gente escolhe comer do que jejuar? Mas eu escolho comer. Eu escolho comer. Você percebeu? Sempre tem alguma coisa que vai querer nos roubar da presença de Deus. Mas que você possa sempre dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Olha, a Bíblia diz que os olhos de Deus procuram os fiéis da terra. E Deus vai te encontrar. Ou melhor, Deus já te encontrou. Amém? Aí a gente quer ficar em casa. Ah, não, estou com vontade de ir no culto hoje. Mas eu escolho a preguiça. Porque sou amigo da preguiça. E é desse jeito. Aí a gente fala, não, mas eu não tenho grandes pecados na minha vida. Eu não roubo, não mato, não me drogo. Ué, mas a gente não quer orar. E a Bíblia diz que é pecado a gente não orar. A Bíblia fala isso. A gente não quer jejuar, a gente não quer ler Bíblia. A gente quer que Deus fale com a gente, não é? Uma vez eu vi uma profeta de Deus. Ela foi orar por uma pessoa e a pessoa disse assim, ela perguntou, você quer que eu ore pelo quê? Eu quero que Deus fale comigo. Ah, você quer que Deus fale com você? Vai ler a Bíblia. O próximo. Ele falou, mas você não vai orar por mim? Eu falei, você queria a resposta de Deus, não é? Eu quero que Deus fale comigo. Então ele já falou, vai ler tua Bíblia. Porque o que Deus vai falar com você é de acordo com a busca que você faz dentro da tua Bíblia. Ah, mas eu não gosto de ler, eu não tenho prática de leitura. Ah, eu tenho problema nos olhos, quando eu olho para a Bíblia, embaraia tudo assim. Eu fico com tontura, mal-estar, indisposição. Aí troca o óculos ou compra um novo. Continua do mesmo jeito. Não acostumei, esse óculos aqui tem 2 degraus, eu ando mal, pastor, não consigo nem ler. É aquele bifocal do Satanás. Eu não me habituei. Aí fala, não, mas agora eu ouço a Bíblia falada, pastor. Aí eu boto lá, primeiro versículo, eu durmo.
Aí como que aquela oração, deixa lá, filho, só tira quando eu falar, ei, ei. Põe lá o texto, por favor. Eles estão trocando uma ideia espiritual lá. Põe o texto, filho. Ou melhor, o refrão da música. Está vendo como desconecta tudo? A gente tem que estar no mesmo espírito. Senão aqui eu vou para o céu, vocês aí vão para o céu também. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo. Presta atenção. Gente, isso é um desafio para nós. Vamos fazer lição de casa? Vocês vão baixar essa música. Quem canta essa música? Aí o pessoal falou, não, mas esse menino já desviou, esse menino já deu volta ao mundo, de onde tu vens, de rodear a terra. Presta atenção. Mas a inspiração foi de Deus, gente. Deus falou com ele. Pode ser que ele tenha dado um trupicão, caído longe dessa revelação. Mas ele parece que voltou. Amém? E quem é que não trupica aqui, gente? Olha só. Tem gente que chega e fala assim, pastor, ore pelo meu dedão, olha como é que está, tanto tropeçar em pedra. Fala, vai meditar no Salmo 91, que diz que você não tropeçará em pedra nenhuma. Olha como é profundo, mas eu escolho Deus. Gente, a gente tem que pedir perdão depois. A gente não vai passar essa vergonha aqui, vamos passar em casa. Aí você vai dizer, Deus, eu não te escolho. Eu não te escolho, eu viro as costas para o Senhor. O Senhor quer as coisas de mim, eu faço de conta que eu sou surdo, mudo, cego, sabe, eu faço de conta que eu não estou nem observando. Gente, não é que Deus não fala, é que a gente não está, a gente não quer obedecer. A gente não quer obedecer. A gente quer fazer do nosso jeito. Aí a pessoa chega aqui arrebentada, porque ela faz do jeito dela. Agora começa a fazer do teu jeito. Olha, a tua vida vai ter outro sentido. Você vai ter outra direção. Aí você vai orar e vai pedir perdão a Deus. Deus, eu não te escolho. Olha o que diz a Bíblia. Coloca aí para mim, por favor, em João, no Evangelho, capítulo 16, versículo 15. A 15 e 16. Olha o que diz a palavra. E não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Você sabe por que Deus está falando isso, não sabe? Se Ele esperasse a gente escolher Ele, Ele nos escolheu. Quando estávamos perdidos, diz a Bíblia, no charco, no lodo, no lamaçal dos nossos pecados, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Inimigos. E mesmo assim, Ele nos escolheu. Não porque a gente era perfeito, e não por mérito nenhum nosso. Amados, vamos falar a verdade aqui entre nós. Se você fosse Deus, você não deixava nem você mesmo entrar no céu. Falei, não, eu não vou entrar. Estou fora. Mas olha o que é o amor de Deus. Deus, Ele diz, eu preparei um céu para vocês. Na casa do Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não vou-lo diria. Vou primeiro para vos preparar lugar, e que demore um pouco. Amém. A gente quer ser salvo, não quer? Mas não para... A gente não quer, então já. Né? Demora um pouquinho, Senhor. Mas do jeito que a coisa vai, pode ser que Jesus venha e arrebate a sua igreja. E aí? Por isso que a gente precisa colocar a nossa casa em ordem, irmãos. Coloca a tua casa em ordem. Quando a Bíblia fala que vai ser como lá no tempo de Noé, eles não acreditavam.
que o dilúvio ia chegar. E aí está um profeta lá, fazendo uma arca. Ele demorou 100 anos para construir a arca. Imagina, 100 anos ele profetizando: virá a chuva, virá o temporal, e ele abrirá as comportas do céu. Geração incrédula, geração imunda, vocês vão morrer afogados. Porque vai chover água Que chover? Nunca tinha chovido. Eles não sabiam nem o que era isso. Quando eles ligavam a TV, na meteorologia dizia assim: hoje teremos mais vapor mandado por Deus para irrigar as plantações. Não tinha chuva. E ninguém acreditava em Noé. A Bíblia diz que eles se casavam, se davam em casamento. Eles viviam a vida normal, igual a gente. Daqui a pouco, só fica a roupa. A pessoa é arrebatada. Mas pastor, fica a roupa, ele vai subir pelado. Eu falei, não, ele vai receber vestes brancas. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém? Sabe por quê? Essa roupa, gente, ela está impregnada com tanta coisa do mundo. Lembra de Moisés lá no Monte Horebe? Quando ele viu a sarça pegando fogo e a sarça não se consumia, ele ficou curioso, ele começou a ir em direção da sarça. Aí uma voz falou com ele: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. O que quer dizer isso? Ele não tinha que pegar a impureza do mundo e trazer para a presença de Deus. Então a gente não pode pegar aquilo que representa o mundo, que está impregnado na nossa roupa e no nosso calçado, e levar para o céu. Às vezes, quando a gente ia para o cemitério, chegava em casa, minha mãe dizia assim: tira o sapato, não pode entrar na casa com o sapato que foi no cemitério, tira a roupa, tira tudo, vai tomar banho. Era assim, os antigos pensavam desse jeito, não é? Agora não estão mais nem aí, leva tudo para dentro de casa. Teve um irmão da igreja, que eu falei: você precisa ser mais romântico. Você precisa tratar a tua esposa com carinho, com amor. Dá um vaso de flor para ela. Ele foi no cemitério e pegou um vaso de crisântemo que estava lá e levou para a mulher dele. Imagina, ele pegou algo de dentro do cemitério, roubou, porque o dono era outro. Não é? A pessoa comprou lá na floricultura da frente e deu lá para aquele que está enterrado lá. Ele pegou e levou para a esposa. Aí a esposa, ele falou: pastor, minha mulher profetiza mesmo de Deus. Eu falei: por quê? Porque eu cheguei com esse vaso, pastor, em casa, toda alegre, né? Ela falou: crisântemo, isso é flor de cemitério. Ele falou: como é que você sabe, amor? Quase morreu. Quase quem foi sepultado foi ele. Então as brechas são inúmeras. Por exemplo, os demônios podem entrar por conta dos nossos sentimentos e emoções. Sentimentos que eles provocam e emoções que eles provocam. Por exemplo, tem demônios que não saem. A gente pergunta: por que você não sai? O demônio diz: porque eu não perdoo, porque ela não perdoa, ou porque ele não perdoa. Aí você pergunta para a pessoa assim: viu? Você já perdoou? Ele falou: quem perdoa é Deus. Eu não sou Deus. Se ele fosse, ele fumegava aquela pessoa. Mandava para o andar de baixo, para o Hades, Sheol, Geena, Tartaró. Sentimentos, emoções, desejo de vingança. A gente está aqui cantando músicas de amor,
não é? Perdão, reconciliação, mas dentro do coração da gente, a gente está fervilhando. Sabe por que eu sei? Teve situações onde eu fui muito humilhado. Aí eu ouvi uma voz dizendo: você é um homem de Deus, abre a tua boca e amaldiçoa a vida dele. Aí eu abri minha boca e disse: eu abençoo esta pessoa com toda sorte de bênçãos. Tudo que eu quero para mim, eu desejo em dobro para ele. Eu calei aquela voz do inferno na minha cabeça. Por quê? É assim que eles trabalham. Eles vão querer confundir você na sua mente. Existe um espírito que a gente chama espírito de confusão mental. Por isso que você é perturbado. E às vezes a gente fala para quem é perturbado: você é perturbado. Eu falei: eu não sou não, eu não sou. Nem manifestou. É ele brigando. Eu não sou nada. Porque a pessoa não admite. Mas existe um espírito de confusão na cabeça da pessoa. Aí depois que ele passa pela libertação, nem os remedinhos que ele estava tomando precisa tomar mais, porque agora ele ficou ok. Então a gente precisa entender: existe um espírito que traz a confusão mental, a perturbação, rouba a paz, aflige você o tempo todo, principalmente nas madrugadas. Existem espíritos que agem nas madrugadas. Eles roubam o sono. Tem gente que não dorme nem com remédio forte. Teve um dia que eu falei: não estou conseguindo dormir. Eu falei assim: viu, tem algum remédio para dormir aí, Jana? Porque quando ela fez a bariátrica, a dor era intensa e tinha uns remedinhos lá para tomar, né? Arruma um para mim aí. Ela falou: esse aqui tomba, viu? Elefante. Falei: é esse mesmo que eu quero. Não fez nem cócega. Eu falei: já que eu não durmo, eu vou orar. Gente, faz esse exercício. 10 minutos você está dormindo. O diabo não quer que você ore. Se você estiver no sofá, você dorme no sofá. Se estiver no tapete, você dorme no tapete. Se estiver encostado na parede, você dorme encostado na parede. Quando você acorda outro dia, você está sentado, babando. Você fala: dormir aqui encostado na parede. Mas é só de falar de orar, o diabo vai: não, orar não. Dorme. Porque quando dorme não é perigoso para o inferno. Agora, quando ora, irmão, começa a fazer isso. Tem irmão que fala assim: pastor, ó para você ver, o infeliz me ligou 3 horas da manhã. Tocou meu telefone. Eu já pensei assim: deve ser alguma coisa, né? Urgente, séria. Ô pastor, tudo bem? Eu falei: quem é? Fulano de tal. Tudo bem, irmão? Tudo bem. O que você está fazendo, pastor? Eu falei: dormindo. Pessoas normais neste horário dormem. Então, eu estou aqui sem sono, eu liguei para a gente conversar. Quer dizer, roubar teu sono, atrapalhar a tua vida, tirar a tua paz. Eu falei: irmão, faz o seguinte, pega a Bíblia e começa a ler a Bíblia. Tá? Lê Salmos aí, irmão. Começa a ler Salmos. Está sem sono? Lê Salmos. Meia dúzia de versículos, o menino já estava... O diabo não quer que você leia a Bíblia. Do jeito que ele não quer que você venha na igreja. Você acha que esse desejo que você tem de não vir para a igreja é de Deus? Claro que não. Está fazendo a vontade do encardido, do chifre de cristal, do cramulhão, do capiroto. Ele fala: não vai para o culto. Você fala: estou com dor no dedo mindinho, não vou para o culto hoje. Eu estou com desarranjo intestinal, não vou para o culto hoje. Eu não sei, eu estou com zonzeira, eu estou tonto. O irmão falou para mim, falei: irmão, todo dia você está tonto, para, vamos. Ele falou: pastor, o senhor não tem jeito, né? Até da desgraça o senhor ri. Eu falei: a Bíblia não diz que a alegria salta diante da tristeza? Não fala lá? A alegria salta, faz festa diante da tristeza. Você não vai me derrubar não. A gente é de Deus, amados. A gente tem que ver tudo de uma forma diferente da que a gente tem visto. Senão Deus não vai fazer o que Ele quer fazer. Por quê? Depende de mim, depende de você. Lembra? Quando a pessoa era curada, Jesus dizia assim: a tua fé te curou. A pessoa falou: eu pensei que era por sua causa, o seu poder, a sua unção.
a sua glória, o Espírito que está sobre ti, a tua fé te curou, a tua fé te sarou, a tua fé te libertou. Mas, é claro, que é o Espírito Santo trabalhando para que tudo isso seja uma realidade na nossa vida. Olha Romanos capítulo 8, versículo 14. Olha o que diz aqui. Alô, alô. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são... Como é que eu sei quem é filho de Deus? Não é aquele que ora em línguas. Aqui na igreja ele ora em línguas, saindo daqui fala mal do culto, fala mal do pastor, fala mal dos irmãos. A Bíblia diz que de uma fonte não pode sair água doce e salgada. Ou eu sou de Deus, ou eu sou do outro lado. Mas a Bíblia diz, olha, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Esses dias eu estava conversando com uma irmã muito querida da nossa igreja, muito especial. Aí vocês vão entender por que ela é tão especial assim. Terminou uma célula, os líderes foram embora, alguns irmãos foram embora. Aí o grupo disse, agora a gente vai aproveitar para fofocar. Aí ela disse, olha, vocês me desculpem, mas eu não sou da fofoca, eu não sou desse ambiente. Então eu estou me retirando. Eu estou indo embora, dá licença. Vocês estão entendendo isso? Quem é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, o que faz? Foge das armadilhas do diabo. Isso vale lá para o emprego. Por que você vai se meter em assuntos que não é teu? Por que vai falar mal do seu superior hierárquico? Por que você vai tirar pedra na vidraça do outro, se a tua janela é de vidro e nem é temperado? É burrice. Então, tem caminhos assim que você tem que fugir, falar, não, eu não quero isso para mim. Presta atenção, você já tem tantos problemas, por que você quer problema dos outros? Mas gosta de se meter na vida dos outros. Teve uma irmã que veio na igreja, falou, pastor, deixa eu te contar umas coisas. O senhor fica aqui na igreja, acho que o senhor não tem tempo de ficar muito antenado aí, né? Mas, e a pessoa começou. Boa noite. Começa aqui o Jornal Nacional. E começou com as notícias. Pam, 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 pam. Mas sabia da vida de todo mundo. Eu falei, por que você não cuida da tua vida? Está tudo bem? Não, pastor, o senhor conhece a minha realidade, a minha vida, o que eu passo, o que eu sofro e tal. Cuida da tua vida. Cuida da tua vida. Mas não, o nosso problema é tão pouco, amados. A gente diz, nossa, meus problemas são tão pequenos, são tão poucos. Eu quero colecionar problema dos outros. E você quer resolver o problema dos outros, você não resolve nem o teu. Nem o teu você resolve. Vou contar uma para vocês. Falei de janela. Teve uma mulher que levantava todo dia de manhã. Ela olhava para a janela da vizinha e dizia, para a roupa do varal que estava no quintal da vizinha, falava, essa vizinha é porca. Essa vizinha não sabe nem lavar roupa. A roupa da vizinha está toda suja. Aí todo dia que ela levantava e tinha roupa no varal, ela parava lá para criticar. Vizinha não sabe lavar roupa, roupa suja, toda manchada. Essa vizinha é porca. Aí chegou um dia que foi a faxineira lá na casa dela, dar um grau, e limpou a janela. Ela percebeu que não era a roupa da vizinha que estava suja, era a janela da casa dela. Isso acontece com a gente todo dia, amados. Só que a gente parece que gosta, né? O irmão está sofrendo. Não, você tem que contar. Ô pastor, teve um que chegou para mim e falou assim, ô pastor, sabe aquele irmão que saiu da igreja? Eu falei, o que tem? Não, tem que contar umas coisas dele, o senhor não sabe, a mão de Deus está pesando. Falei, parou, vamos fazer uma oração aqui pelo irmão. Deus, se a tua mão estiver pesando, alivia a tua mão. Tira da vida dele tua ira. Abranda os caminhos dele, faz uma obra. Aí a pessoa ficou tão sem graça, falou, senhor, não deixou nem eu contar. Eu vim aqui para contar.
O Espírito, que não é o Espírito Santo, disse, vai lá para contar. Você sabia que tem um Espírito, que não é o Espírito Santo? Que fala para você, vai lá fofocar. Aí você fala, eu vou. Aí você pega o telefone e diz assim, ô irmã, pediram segredo, não é para eu contar, mas é o seguinte, eu queria só pedir oração para a gente interceder, a gente está numa corrente poderosa aqui de intercessão pelo irmão. Eu não sei se você sabe, mas ele traiu a irmã Henriqueta. Traiu. Mas irmã, não é para julgar ele, a gente tem que olhar com olhos de amor. Aí desliga o telefone, você pensa que a irmã vai orar? Ela vai ligar para mais 10. Ela vai, não, eu preciso contar para a minha rede de relacionamentos, network. Eu preciso contar. E a gente passa o dia assim, é o passatempo das pessoas medíocres falar mal da vida dos outros. Aí diz aí, eu vou largar a mão de ser medíocre. Amados, por que nós somos desse jeito? Tem tanta coisa em nós para mudar e a gente acha que é só roubar, matar, usar droga, né? E a gente está todo deformado dentro da igreja, depois orando assim, Deus, por que o Senhor não manda mais gente aqui? Mas para quê? Para ficar igual nós? Agora, se você muda, se você é transformado, se você é cheio do Espírito, se você sabe acolher, aí Deus vai mandar a gente para a gente cuidar dela. Olha o que Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não podia dizer, seja imitador de Cristo, me imita não, eu sou muito cheio de defeito. É o que qualquer um de nós falaria, não é? Mas ele chama a responsabilidade para ele. Sede meus imitadores. Vocês vão olhar para mim e vão ver que tem coisas na minha vida que dá para imitar, porque eu sou imitador de Cristo. Mas nós não somos. Tem coisa que não dá para imitar você ou não dá? Um casal me chamou, uma família me chamou para almoçar na casa deles num domingo. Eu fui, parei o carro lá, eu era pastor solteiro ainda. Aí estou descendo do carro, ouço uma gritaria, eu falei, eu acho que os irmãos estão orando em línguas, no Espírito Santo. Mas eram línguas obscenas. Eles estavam se atracando, se xingando, se batendo. E eu tinha liberdade de entrar na casa e a porta da sala estava aberta. Quando eu vi aquilo, eu falei, vou dar meia volta e vou embora. Não dá para ficar num ambiente desse. Porque quando entra o pastor, sabe o que acontece? O pessoal faz assim, Oi, amado pastor, querido, não é amor? Crianças, venham falar com o nosso pastorzinho. Aí parece que, não, é uma hipocrisia. Aí quando me ligou, eu falei assim, pastor, o senhor não vai vir almoçar não? Eu falei, eu fui. Mas você estava brigando, falando palavrão, se xingando, se batendo. E de fato, o pai estava batendo na filha dentro do quarto, de soco e pontapé. E ela dizia assim, por que você não me mata? Me mata! O que você vai fazer na igreja? Aí ele falou depois que é o diabo que estava falando pela boca da filha dele. Eu falei, será que não era Deus? O que você vai fazer na igreja? Você não é convertido? Porcaria nenhuma. Falou outra coisa, né? Aí, eu falei, olha, eu fui aí, mas eu fiquei tão constrangido que eu resolvi comer em outro lugar. Já estou até aqui comendo já. Era um botequinho perto de casa. Um lugar feio, mas a comida era boa. Eu não tinha coragem de olhar para a cozinha. Senão, de repente, eu não comia. Mas o que os olhos não veem, o coração não sente, diz o versículo bíblico. Aí, amados, eles ficaram tão constrangidos. Falaram, pastor, pode vir conversar com a gente? Eu falei, posso. Aí fui, a família vai ser toda convertida. Oi pastor, tudo bem, a paz do Senhor. O senhor viu? Vi. Todo o barraco? Acho que boa parte. O espetáculo que eu vi já me deixou muito triste. Porque o pastor, ele quer que vocês vivam bem. O pastor quer que vocês tenham harmonia na casa. O pastor quer que vocês sejam felizes. Aí faz tudo errado. Parece que o pastor prega assim, chega na casa hoje, briga, rebenta o pau, bate nas crianças.
chuta o cachorro, pendura o periquito pelas pernas. É desse jeito. Não pode ser assim. Aí, os demônios entram. Eles adquirem legalidade. Então eu quero que vocês saiam daqui entendendo isso. Todo aquele que é dirigido pelo Espírito Santo é filho de Deus. Então você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo para tudo. Vai sair de casa, ora para Deus abençoar. Vai tomar um remédio, ora para Deus abençoar. Não é pecado tomar remédio. Se não fosse os médicos, tem muita gente que por conta da pouca fé já tinha morrido. Ora, toma o remédio, não tem problema. Glória a Deus. Ora, vai para o médico. Senhor, revela o diagnóstico, mostra o que eu tenho. Coloca bons profissionais no meu caminho, que eu consiga a minha cura, o meu tratamento. Ora. Não é pecado. Ora antes de entregar os currículos, se bem que agora é tudo, né, pela internet. Você aperta um botão, pronto, né? Antes não, na minha vida, tudo lá atrás foi mais duro para nós. Tinha que pegar pasta, suar, andar a pé, sol escaldante. Aí a gente chegava lá, posso deixar aqui meu currículo? Não, não posso. Falei, tá bom, tchau, Deus abençoe, viu? Era assim. Agora não. Antes de você mandar, ora. Agradeça a Deus todos os dias pelo que você já tem. Porque a nossa fé errada, você quer, é só pedir. Você tem que começar a agradecer pelo que você tem. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pela minha saúde. Aí você fala, pastor, mas eu não estou assim com tanta saúde, não. Não dá para orar assim, obrigado pela minha meia saúde. Não, profetiza, chama as coisas que não são como se já fossem. Quando você começa a profetizar que tem saúde, a saúde chega. Começa a orar, Senhor, eu oro pelo meu intestino, porque ele funciona pontualmente, porque eu estou curada do meu intestino preguiçoso, não é? Tem irmã que fala, pastor, meu intestino está em greve faz muito tempo. Começa a orar, abençoa. Senhor, cura o meu intestino grosso, meu intestino delgado, cura de toda malignidade, cura as minhas pâncreas, cura os meus rins, fígado, cura, Senhor, útero, ovário, trompas, bexiga, cura, Senhor, cura minha tireoide. Obrigado, Senhor, porque eu estou curada da minha tireoide. Eu profetizo, Senhor, que eu estou liberta de toda malignidade, abençoada de toda malignidade. O diabo não tem poder sobre a minha vida. Começa a crer, começa a chamar as coisas que não são como se já fossem. Porque tem uma coisa que o inimigo faz, que é roubar de nós a fé. Aí teve uma irmã que disse, pastor, por que eu vou orar? Se Deus faz o que Ele quer. Se Ele quiser me curar, Ele me cura. Se Ele quiser que eu morra, eu morro. Viver para mim é Cristo, morrer é ganho. Falei, mas ora pela cura. De repente, ela começou a orar e Deus curou ela. Ela mudou a forma de pensar. Você sabia que todo mundo que foi curado ativou a fé para orar para que o outro seja curado também? Todo mundo que passou pelo processo de libertação agora tem unção e tem fé, autoridade para orar por aqueles que precisam de cura interior e de libertação também. Quem passou por problemas financeiros, econômicos e materiais, hoje tem fé, tem unção, tem autoridade para orar por aqueles que estão passando por crise financeira. Dia desse eu estava orando e Deus me disse assim, chame os dizimistas fiéis da igreja para orar por aqueles que têm problemas financeiros. Amados, Deus pede umas coisas assim, que é para arrumar briga no meio da igreja. Por quê? Vem os dizimistas fiéis para frente. Vai vir meia dúzia. Por quê? Nem todo mundo é. Nem todo mundo quer ser. E eu respeito. A gente fez uma vez o jantar dos dizimistas. Gente, todo mundo que não era dizimista queria ir no jantar.
Eu falei, não, mas o nome já fala, ó, jantar dos dizimistas. E não tinha que pagar nada. Eu estava abençoando a igreja, sendo grato por aqueles que eram dizimistas e que mantinham a igreja. E tinha gente que, não, mas eu quero ir, porque eu sou da igreja. Eu pergunto, você é dizimista? Não. Eu vou, então, criatura de Deus, Senhor, abra a mente dele, para que entenda dela, porque a gente é desse jeito. Teve um irmão que falou assim, eu sou dizimista sim, pastor. Eu falei, tá bom, vamos olhar os nossos registros. O irmão deu naquela época, né, esse mês R$100, o irmão ganhou R$1.000. Ele falou, claro que não, pastor, R$1.000 a gente não sobrevive. Eu falei, então o irmão não é dizimista fiel. O dizimista fiel é aquele que ele tem um encargo da obra de Deus na terra tão grande, que ele fala assim, o primeiro é de Deus. Aí ele pega, antes de pagar qualquer conta, ele separa o dízimo dele, a oferta dele, e ele entrega para o Senhor. Sabe, é esse temor que a gente precisa ter, que às vezes a gente não tem. Você paga todas as contas, aí por último você fala, eu preciso entregar o dízimo. Aí a gente vai procurar uns dinheirinhos perdidos na bolsa, na carteira, dá uma olhada se tem alguma coisa lá no banco, fala, meu Deus, gastei tudo, eu vou ter que entrar no especial agora. Não é assim que a gente faz? O que precisamos orar? Senhor, eu quero viver a bênção da primícia. Eu quero viver a bênção da primeira entrega. Eu quero que o Senhor me honre. Sabe por quê? Toda e qualquer bênção que a gente vai receber na nossa vida, ela tem fundamento, ela tem alicerce, ela tem base. E é o nosso temor. A gente quer entregar alguma coisa, mas a gente não quer entregar o nosso melhor. A gente quer entregar alguma coisa, mas a gente não quer entregar aquilo que é justo. Lembra de Ananias e Safira? Pedro disse, por que você mentiu ao Espírito Santo, criatura? Agora os homens que estão aí atrás de você vai te levar embora, vai te arrastar, vai te enterrar. Você mentiu para o Espírito Santo. E a mulher dele concordou. Aí veio a mulher dele, né? Toda serelepe. E aí, Pedro, tudo bem? A paz do Senhor. A paz, querida, tudo bem? Tudo bem. Meu marido passou por aqui já passou, sim. E a gente veio entregar uma oferta boa aqui, um dízimo para o ministério, tá? Tá bom. Por quanto vendeste a tua herdade? Foi a pergunta que ele fez. Ela falou, por X. Aí ele falou, então, porque você mentiu, concordou com teu marido, então você vai ter o mesmo fim que ele teve. Graças a Deus, ninguém morre mais hoje assim, tá bom? Se isso te tranquiliza. Nós não morremos mais. Já pensou se fosse assim, amados? Jesus da glória tinha que... Não é só arrastar. Era muita gente, ou não é? O que você está conversando aí? Tá não? É que eu vi, ela está cutucando a unha. Ah, tá bom. Amados, vocês perceberam isso? Que a gente precisa acabar com as legalidades da nossa vida? Eu tenho alguns minutos. Eu só quero passar algumas informações para vocês aqui. Abra sua Bíblia comigo em... Deixa eu ver aqui. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Acharam? Eu vou dar uma corrida aqui, tá? E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Aí eu vou explicando, você vai entendendo. Era um lugar conhecido de todos que moravam ali perto e nas redondezas. Era um lugar conhecido pelo domínio espiritual deste tal Gadareno. E o lugar era conhecido como Gadara.
E quando alguém ia passar lá, dizia: não passe por esse lugar, porque ali tem uma pessoa possessa por demônios ferozes. Então aqui você precisa entender que existem lugares onde os demônios específicos dominam. Quer ver? Tem lugar que você vê que tem muito tráfico. Existe um principado ali, né? Uma potestade ali. Tem lugar que é prostituição. Tem lugar que é morte. Nós tivemos um homem aqui na igreja, ele tinha um guincho. E ele era do outro lado. Eu não posso falar para não ter problema. Mas ele fazia trabalhos para que numa curva perto da casa dele acontecesse acidentes. Porque como ele tinha o serviço de guincho, ele ganhava muito dinheiro socorrendo esses carros. E quando ele se converteu, uma coisa que pesou no coração dele foi que ele fez muito mal para as pessoas. Porque muita gente chegou a morrer ali naquela curva. A curva chegou a ser chamada de curva da morte. Porque ele fazia trabalhos ali, ele derramava sangue de criança abortada ali, de sangue de animais ali, para que os carros batessem, capotassem, acontecessem acidentes ali. Então, isso faz com que certos lugares, eles sejam consagrados a espíritos específicos que dominam. 2. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro, ou seja, um espírito logo foi confrontar Jesus de imediato. Ele identificou Jesus e reconheceu quem Jesus era. E diz a Bíblia que ele era dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. Então olha, fala no versículo 2, dos sepulcros, e aqui no 3 fala, sua morada era nos sepulcros. Nem ainda com cadeias o podia alguém prender, ou seja, a força espiritual dele era sobrenatural. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. O que significa isso? Houve outras tentativas de ajudá-lo, mas não deu certo. Então, esses espíritos, eles conheciam quem era religioso e quem era Jesus de verdade. 5. E andava sempre de noite e de dia, clamando pelos montes e pelos sepulcros. Quando fala de clamar, fala de invocar. E quando clama e invoca, está invocando quem? Deus? Não. O outro lado. E ferindo-se em pedras. Isso significa que ele era ferido fisicamente pelos espíritos. Agora o 6. E quando viu Jesus de longe, correu e o adorou. Ou seja, ele identificou e reconheceu o poder e a autoridade que estava sobre Jesus, simulando uma adoração. Deus não aceita que a sua adoração seja dada a outro. Mas o diabo, ele negocia a sua adoração. Aqui este demônio simula entregar sua adoração a Jesus, porque não existe verdade neles. Conheceu Jesus de imediato e se curvou. Agora, diz que ele gritava, apelava ao nome do próprio Deus para evitar confronto. No 8, porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo, porque Jesus repreendia este espírito imundo. Algumas pessoas acham que quando nós damos uma ordem ou uma voz de comando a um espírito, ele tem de pronto que obedecer. Este texto nos revela que estes espíritos instavam com Jesus, eles debatiam com Jesus, eles teimavam em sair. E diz mais a palavra. Eu vou ler a versão fácil de ler. No texto de Marcos capítulo 5, versículo 8. Jesus tinha dito isso
porque ele estava repetidamente ordenando ao espírito mau, repetidamente. E o espírito mau, ele se recusava a sair daquele homem. Outras traduções fazem nuances semelhantes para identificar que a ordem de Jesus ocorria continuamente enquanto o demônio resistia. Então não foi algo de pronto, sai, e eles de imediato saíram. Mesmo sendo Jesus. E diz aqui, na Nova Versão Internacional, pois Jesus lhe retratava, estava dizendo, sai deste corpo, espírito imundo. Na Almeida, Revista e Atualizada, porque Jesus lhe dissera, sai deste homem, espírito imundo, o verbo grego elegon, no imperfeito indica uma ação contínua, pois ele vinha dizendo aquele espírito, e ele teimava, ele resistia. Ele não queria ir embora. Quando viu a Jesus, gritou, prostrou-se diante dele e disse em alta voz, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse daquele homem. Está lá em Lucas capítulo 8, versículos de 28 a 29. A resistência, o texto mostra que Jesus já tinha ordenado a saída, mas os demônios insistiam, implorando para que entrassem em uma manada de porcos, em vez de saírem daquele local. Olha outra coisa aqui, no 9, e perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo, meu nome é Legião, porque somos muitos. Algumas igrejas dizem, nós não batemos papo com demônio, nós não conversamos com demônio, mas aqui, nós não perguntamos, ficamos entrevistando o demônio, mas a Bíblia diz que Jesus perguntou, qual é o teu nome? Legião, porque somos muitos. Uma legião do exército romano era composta por 6.000 soldados. Então imagina o que são 6.000 demônios na vida de uma pessoa. Eu vou mostrar uma ilustração em vídeo para vocês entenderem. Porque quando a gente fala 6.000, a nossa mente não assimila isso. 6.000 é muita coisa. Mas vamos entender nesse videozinho que eu passei para vocês. Acho que está aí. Passaram ou não? A Leis passou ou não? Eu pedi para a Leis passar. Eu vou passar para vocês, aí vocês podem passar. Passa para eles, Leis, por favor. Está com o celular aí ou não? Eu vou passar, vocês podem passar cru mesmo, que eu tinha pedido para ela baixar. Aí eu vou passar para vocês, da mídia, aí vocês vão transmitir para a gente entender isso daqui, tá bom? Mandei, tá? Aí, enquanto vocês estão aí fazendo o trabalho de vocês, eu vou terminar o texto aqui. E todos os demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos. Por que os porcos? Porque os porcos, primeiro, eram um animal considerado impuro. O judeu não comia carne de porco. Aqueles porcos estavam ali, em terras que não deveriam estar, era para sacrifício pagão, ou para os soldados romanos comerem. Então eles perguntam, porque ali tinha uma legalidade, tinha 2.000 demônios, não é porque tinha 2.000 demônios que são 2.000 porcos, 2.000 demônios. Não, são 6.000 demônios. O que aconteceu? Os demônios se precipitaram no mar e morreram todos afogados. Você imagina o que é 2.000 porcos boiando no mar? Que cena terrível. Então eles perderam muito dinheiro, muito investimento, muito recurso. E eles ficaram revoltados. Quem cuidava dos porcos foi chamar quem era o proprietário, para que pudesse brigar por conta dessa perda. Olha que triste. Quanto custa para a gente ganhar uma vida? Era uma vida. Morreram 2.000 porcos. Aí quando eles chegaram, ele estava lá, gozando de saúde, consciência normal, de bem, e eles ficaram preocupados com os porcos. Acharam aí? Conseguiram?
Mandei aí para vocês. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Se chega. Mandei. Eu queria que vocês vissem isso daqui. Deixa eu desligar e ligar minha internet de novo. Pronto. Vai chegar aí, crianças. Chegou? Chegou? Belezura. Enquanto isso, eu vou falando um outro assunto aqui. Preste atenção. Quando a gente fala de libertação, existe o endemoniamento total e o parcial. O total, a pessoa, ela perde consciência e perde o controle. O parcial, ela tem consciência, mas não tem domínio sobre o corpo. Então, vocês nunca podem pré-julgar. Amém? Existem diferentes batalhas de solo. Existem demônios que se submetem, existem demônios de mais hierarquia, que são os teimosos, que eles vão querer brigar, eles não querem perder a casa, a morada, a residência deles. Então, quando vocês trabalham com libertação, vocês têm que ter muito discernimento. A nossa maior arma para fazer uma libertação, sabe qual é? O amor. Se a gente não tiver amor, a gente não vai conseguir desenvolver um trabalho abençoado. Tá bom? Vamos só ver o videozinho. Tá quase? Então, antes do videozinho, curva a cabeça, fecha os olhos. Diga comigo assim: Deus, hoje aprendemos princípios preciosos para nossa libertação pessoal, para nossa autolibertação e para também exercermos autoridade para libertarmos outras pessoas. Convivemos com muita gente que precisa te conhecer. Nos unja e nos abençoe para que possamos ver o teu poder se manifestando através da nossa vida. Que muitas pessoas sejam salvas, curadas, libertas, salvas e abençoadas em nome de Jesus. Senhor, eu não quero apenas que me use, eu quero que me domines, em nome de Jesus. Amém. Conseguiram, crianças? Não? Enquanto vocês estão aí trabalhando, nós vamos entregar nossa oferta. Pode ser? Você que está aqui pela primeira vez, segunda, terceira, não se sinta obrigado. Nós temos o hábito de amar esta casa, amar esta família e abençoar esta obra. Se você não tem condições hoje, entenda que existe uma palavra profética que é liberada deste altar. Libera aqui o teclado, por favor. O microfone. Eu quero te falar que Deus, Ele vai te prosperar e te abençoar grandemente. Que você vai ver assim Deus fluindo na tua vida de uma forma generosa e poderosa, em nome de Jesus. Amém? Tem gente que tem falado muito de crise. Eu quero falar de Cristo. Eu quero dizer que em nome de Jesus, você vai experimentar neste final de ano, apesar de tudo aquilo que a gente ouve nos noticiários por conta da geopolítica, nós vamos ver Deus operando grandes milagres, sinais, maravilhas e prodígios em nossas vidas, principalmente na área financeira, econômica e material. Amém? Vamos entregar para Deus o nosso melhor. Se você não trouxe hoje, traga no domingo. Nós vamos ofertar ao Senhor também no domingo, em nome de Jesus. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Hoje a gente está recebendo o Diego aqui. Tudo bem, Diego? A gente estava falando um pouquinho sobre a história de vida dele. Uma história muito triste. E a impressão que deu é que ele é um bom menino. E que Deus tem algo lindo para a vida dele que ainda vai acontecer. Ele ficou viúvo há quanto tempo, Diogo? 2 anos e meio. Ele tem 43 anos, a esposa tinha 41, ela foi vítima de câncer.
E ele contava a respeito da história linda dos dois, construída ao longo do tempo. E eu sei que é algo difícil de se recuperar, Diego, mas uma coisa eu sei, que o Senhor vai te consolar, que o Senhor vai te fortalecer, e que Ele vai continuar cuidando de você. Ele vai secar tuas lágrimas, filho. Viu? E ele passou para cá porque ele está fazendo um serviço aqui perto, não é? Depois dá um abraço no Diogo, ó. Esse menino de camisa vermelha aí, ó. 3 anos faz, né, Diogo? 3,5, 2,5. E para ver como que ainda é dolorido, né, gente? Amém. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Pai, eu oro e peço que o Senhor continue fazendo a boa obra que o Senhor já começou a fazer no coração do Diego. Diogo, é Diogo? Do Diogo. Fortaleça a vida dele, o coraçãozinho dele, dolorido, ferido, machucado, por conta dessa perda que é irreparável. Nunca ninguém será como a Márcia na vida dele. Mas eu sei que o Senhor vai fechar essas feridas. E o Senhor vai curar estas feridas. Porque feridas fala daquilo que ele sofreu. Mas as cicatrizes fala daquilo que ele venceu. Eu sei que o Senhor vai continuar fazendo uma obra linda na vida dele. Que ele não está abandonado, perdido, à mercê da sorte. Eu sei que o Senhor trouxe ele hoje aqui com um propósito santo e divino. Cura ele, fala com ele, abençoa ele. Oramos pelas ofertas. Prospera cada irmão que contribuiu. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos assistir o vídeo? Pode ser de pé mesmo? Olha só. Para que vocês tenham ideia do que são 6.000 demônios, ó. Vamos pôr de novo? Põe de novo, para o pessoal entender. Ó, o reino espiritual que a gente desconhece, gente. Por que os porcos foram mortos? Porque o diabo ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. Nós estamos orando por algumas pessoas nas sextas-feiras. Hoje nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos orar para que Deus possa fortalecer a vida dessas pessoas. Eu gostaria que a igreja inteira viesse à frente. Vamos orar todo mundo junto, num só propósito. Pode ir, fica à vontade. Pode vir, gente. Venha todo mundo na frente, nós vamos orar juntos. Você sabia que essa oração, que é a oração de concordância, oração uníssona, oração de mútuo acordo, tem muito poder? Venham todos para frente, por favor. Bem para frente. Bem para frente. Aí depois que terminar, vocês vão dar um abraço no Diogo. É Diogo, né? Pode vir, gente, não tenha medo não. Venha. Bem para frente. Vem, Jana, não tenha medo. Vamos orar juntos. Preste atenção, vou repetir. Essa oração, ela tem muito poder. A Bíblia chama de oração de mútuo acordo, oração uníssona, ou oração de concordância. Diga, em nome de Jesus eu declaro, que maior é aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo. Tudo aquilo que sofri e trago comigo, de influência, de anos passados, por conta das minhas próprias ações, ou até mesmo por conta da família, parentes e antepassados, que não serviram ao Senhor, que não temeram ao Senhor, e que se envolveram em práticas condenáveis, não bíblicas. Em nome de Jesus,
toda malignidade é quebrada pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. E eu agora ordeno que todo mal saia da minha vida, saia da minha mente, saia do meu coração, saia do meu corpo, saia da minha casa, saia do meu lar, saia da minha vida, saia dos meus caminhos, em nome de Jesus. Saia do meu trabalho, saia dos meus relacionamentos, saia da minha igreja, em nome de Jesus. Pai, estou buscando a Tua presença, eu quero mais de Ti, eu quero viver a Tua revelação de verdade no meu coração. Eu não quero viver mais como um errante, como alguém que está perdido, alienado, à mercê da sorte. Eu tenho um Deus poderoso, que é por mim, que me guarda, que me livra e me protege de toda malignidade, toda maldição, toda sentença, toda condenação é quebrada em nome de Jesus. Senhor, eu tomo posse da minha mudança de comportamento, de atitude e de postura. Eu declaro que sou disciplinado, que governo a minha vida debaixo da unção do Teu Espírito Santo. Eu profetizo que em nome de Jesus eu vivo segundo a Tua vontade, e porque eu ando nas Tuas promessas, que caia por terra toda mentira, todo engodo, tudo aquilo que é trama no reino espiritual. Quebra, Senhor, toda maldição, toda sentença, toda condenação. Eu vivo, Senhor, os melhores dias da minha vida. Tira de mim toda tristeza, toda mágoa, todo ressentimento, toda amargura, em nome de Jesus. Cumpre, Senhor, em mim o Teu querer. Plante em mim, Senhor, a semente do Teu amor, que eu possa amar de verdade a mim mesmo, a Ti, a vida, os meus irmãos. Eu creio, Pai, na Tua bênção sobre mim, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por aqueles que estão aqui na frente, estão adoentados, enfermos, com algum tipo de malignidade. Senhor, em nome de Jesus, Tu tens o poder de tocar nesta mente, nesta cabeça, neste cérebro. Tu tens o poder, Senhor, de desobstruir este canal que está obstruído. Em nome de Jesus, Senhor, opera com bisturis de fogo. Tira, Senhor, o tumor, tira o caroço, tira o nódulo, tira a hérnia. Em nome de Jesus, Senhor, cura essa pessoa, sara esta pessoa, liberta esta pessoa. Põe a mão, Senhor, aonde está esta doença, esta enfermidade. Cura, Senhor. Nós cremos que existe uma unção curadora neste momento no altar. Em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, que a Tua filha é curada deste nódulo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cura, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor. Nódulo, seque, suma e desapareça em nome de Jesus. Faz a Tua obra, Senhor, na vida da Tua filha. Tu tens poder de curá-la, sará-la e libertá-la. Que a unção poderosa do Espírito Santo venha sobre ela. Faz, Senhor, a Tua obra. Cura, Senhor, cura, Senhor. Cura, Senhor, faz um milagre, Senhor. Cura, Senhor, faz um milagre, Jesus. Faz um milagre, Jesus. Faz um milagre, Jesus. Toca, Senhor, nesta cabeça, toca neste cérebro, desobstrui, Senhor. Desobstrui. Cura, Senhor, sara, Senhor, liberta, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Libera da Tua unção, Senhor, libera do Teu poder.
todo aneurisma. Tu tens poder, Pai. Tu tens poder de fazer. Nós unimos a nossa fé, nós oramos pela nossa irmã. Nós profetizamos vida. Senhor, a sua operação está marcada. Não sabemos qual é o teu propósito, mas sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Ela já foi para operar várias vezes e voltou para casa. Oh, meu Pai, nós queremos profetizar vida, cura, libertação. Faz a tua obra, Jesus. Faz a tua obra. Faz a tua obra. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Do alto da cabeça, planta dos pés. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Faz a tua obra, Jesus. Toca, Jesus. Eu profetizo libertação completa, libertação total. Eu profetizo o teu milagre. Libertação completa, libertação total, em nome de Jesus. Libertação completa, libertação total, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Profetizo, Senhor, libertação completa, libertação total. Visita, Senhor, as tuas filhas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cura, Sara. Cura, Senhor, Sara, e liberta de todo o mal. Em nome de Jesus. Todo o mal, Pai. Cura tua filha. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Opera, Jesus. Opera, Senhor. Opera, Jesus. Opera, Pai. Opera, Jesus. Opera, Pai. Em nome de Jesus. Corre que calabarracha alabaço. Corre que calabarraço. Amém. Vamos levantar a nossa mão direita, que é a mão de autoridade. Diga assim: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu posso não sentir nada. Eu posso não ver nada. Mas eu não ando pelo que eu vejo, pelo que eu sinto e pelo que eu ouço. Eu ando pela tua palavra. Por isso eu creio no teu poder, na tua unção, no teu sobrenatural neste lugar. Senhor, pela tua palavra, pela autoridade que ela contém e libera, me toca, me cura, me sara. Faz, Senhor, a tua obra na minha vida. Liberta, Pai. Nos liberte. Liberte a todos aqui, Senhor. E aqueles que estão em casa, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Não sai daqui sem dar um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã.